A paz do Senhor, povo de Deus. Você já parou para pensar por que nós sofremos? Por que passamos por lutas, decepções, angústias, tribulações? Antes de falar nesse assunto, vamos entender um pouquinho sobre o corpo de Cristo. No livro de Efésios, no capítulo 4, apóstolo Paulo diz o seguinte: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas nos deu a graça, ou favor que não merecemos, de reconciliarmos a Ele através de Jesus Cristo. E quando Cristo subiu ao céu, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos os membros que formamos o corpo de Cristo. Como que a pessoa faz para fazer parte desse corpo de Cristo? A pessoa batiza nas águas e automaticamente ela já ingressa na membresia da igreja. Ela passa a fazer parte de membros da igreja, que é a igreja de Cristo. Então, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça, e nós temos que buscar essa estatura todos os dias. Para eu buscar essa estatura, eu tenho que saber qual que é essa estatura. Para eu ser parecida com Cristo, eu tenho que entender qual que é a estatura do varão perfeito. As pessoas sabiam quem era Jesus, as pessoas conheciam a mãe dele, conheciam os irmãos dele, sabiam onde ele morava, e mesmo assim perguntavam: de onde que você veio? Você é diferente. É porque ele representava a nação dele, que é os céus. Nós também temos que ser diferentes, representarmos a nossa nação, que é o céu. Nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu. Então, enquanto aqui estivermos, que nós representemos a nossa nação, que é o céu. A Bíblia fala que ele ama as pessoas, então nós devemos amar uns aos outros, porque os 2 maiores mandamentos são esses: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. E o segundo maior semelhante a este é amar o próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar uns aos outros. E a Bíblia também fala que ele é o autor e consumador da fé. Eu devo buscar aprofundar nessa fé com Jesus. É a fé que cura, é a fé que transforma, é a fé que liberta. Então é com essa fé que ele operava os milagres. Nós devemos buscar aprofundar nessa fé, porque Jesus ele é o autor e o consumador, ele é a fonte da fé e ele aperfeiçoa a nossa fé através das nossas obras. Enquanto estivermos aqui, a gente vai fazendo as boas obras e através das nossas obras, dos nossos atos, das nossas atitudes boas, ele vai aperfeiçoando a nossa fé e nós vamos aprofundando no conhecimento, na intimidade, nessa fé com ele. Ele morreu para ele mesmo e Deus o ressuscitou e ele está assentado à direita do Pai, em posição de descanso. Nós devemos morrer com ele, conforme está lá em Colossenses 3. Morrer para nós e viver para ele, que é Cristo. Colossenses 3 fala assim: se você morreu para você, por que você busca os prazeres deste mundo, as coisas deste mundo? O morto não busca prazer, o morto não busca nada. Então a nossa atitude é morrer para nós e viver para Cristo, deixar ele comandar a nossa vida, deixar de viver conforme os desígnios do nosso coração e deixar ele a comandar a nossa vida. Essa é a mensagem da cruz. E nós devemos sentar. E quando a gente faz isso, a gente assenta nesses lugares celestiais, a gente entra em posição de repouso, posição de descanso.
Jesus também, ele seguia a doutrina de Deus, conforme está lá em João, capítulo 7, 16 e 17. Ele disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Lá em João, no capítulo 7, verso 38 e 39, ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto ele disse do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Livro de Atos, capítulo 1, verso 8, fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, aquela pessoa que crê, ela recebe a virtude do Espírito Santo para testemunhar dele, para as pessoas perceber, ver Cristo em nós. Então, nós temos que testemunhar deles, por isso que nós temos que buscar essa estatura, a estatura do varão perfeito. Na época lá do povo de Israel, Deus pedia aos profetas para profetizar contra aqueles que achavam ser alguma coisa e não eram. Ele falava assim: profetiza, filho do homem. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 10 e 33, e Ezequiel, capítulo 13, ele falou: profetiza, filho do homem. Os ramos de grande estatura eu vou cortar. Porque na parábola da videira, Deus é o lavrador. Ele corta os ramos que não dá fruto. Por exemplo, esse de grande estatura, a pessoa quer dinheiro para ele, quer fama para ele, é soberbo, pessoa soberba, pessoa com olhos altivos, pessoa que acha que é alguma coisa e não é. Então, esses ramos que acha que é alguma coisa de grande estatura, Deus vai cortar. E ele vai chegar à terra, vai fofar a terra ali naqueles que dá fruto, porque Cristo é a videira, nós temos que estar ligado nele para nós darmos fruto. Então, esse que estiver ligado em Cristo, ele vai fofar a terra ali, colocar esterco para que dê mais fruto. Agora, os ramos de grande estatura que acham que é alguma coisa que humilha as pessoas, esses aí Deus vai cortar. E lembrei de uma história que eu ouvi, eu achei interessante. Os romanos ficaram 200 anos sem perder uma guerra, porque eles pegavam a ferramenta de trabalho deles, que era a espada, colocava no fogo até ficar incandescente, depois colocava na mesa, batia para tirar os defeitos e colocava na água gelada. E esse processo era repetido por várias vezes. Então, Deus, ele nos corrige para que nos aperfeiçoemos, para que a gente aperfeiçoa nele, busca santidade com ele, para que a gente nos humilha, porque nós devemos nos humilhar, porque quem é em nós é Deus. Nós somos o tesouro em vasos de barro. Esse vaso de barro, às vezes, ele cresce, o ego cresce e acha que é alguma coisa. Então, às vezes, Deus tem que quebrar para nós nos humilharmos diante do Senhor, para que nos tornemos vasos pequenos. Porque o vaso pequeno, ele, com uma gota da unção, ele derrama. Agora, o vaso grande, aquela pessoa que acha que é alguma coisa, ele demora a encher. Então, Deus às vezes pega esse vaso, leva para a olaria e quebra para nos aperfeiçoar, para buscarmos essa estatura de Cristo. E nós que somos os membros, nós devemos nos aperfeiçoar, trabalhar em unidade, para que o corpo de Cristo ele fique bem ajustado. Então, às vezes, Deus permite passarmos por certas lutas para nos aperfeiçoar. Lá em Hebreus, no capítulo 12, verso 6, fala: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Mas se não aceita a disciplina, sois então bastardos, não filhos. Deus nos corrige para sermos participantes da sua santidade. Então Deus nos corrige para esse corpo ficar bem ajustado, para um ajudar o outro. Aquele que mente, não mentir mais. Aquele que falava palavra torpe, não falar mais, porque falar boa palavra para edificação do corpo. Aquele que roubava, não roubar mais, antes trabalhar para ajudar os que têm necessidade. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 10, o apóstolo Paulo fala: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então, às vezes, a luta, ela opera em nós o arrependimento. A gente arrepende de viver conforme o nosso coração e volta para Deus. Então, essa etapa que os romanos faziam, assim somos nós. Deus, às vezes, nos coloca no fogo, nos permite que passamos por certas lutas. Às vezes, tá quente, eu não tô aguentando. Aí ele vai e a gente sai daquela luta ali e ele coloca na mesa, bate, e é como se fosse, comparando. Então a gente, não tô aguentando. E depois coloca na água gelada, tá frio, não tô aguentando. E ele vai e olha. E os romanos olhavam, a espada ainda tinha falha e voltava para o processo. Então ele nos prova para sermos aprovados, para buscarmos a santidade com o Senhor. Porque a tribulação, como diz o apóstolo Paulo, ela produz a paciência. A paciência, ela produz a experiência. A experiência, ela produz a esperança. À medida que eu vou passando por lutas ali, eu vou ficando experiente, eu vou amadurecendo com o Senhor. E o corpo de Cristo vai sendo ajustado. Vamos buscando a santificação. E vamos tendo experiência. Então, a próxima luta que vier, eu já não vou estar tão sensível mais. Eu já vou estar mais firmado na rocha, que ela produz essa experiência e produz a esperança. Esperai com paciência no Senhor. Aí eu vou amadurecendo com Cristo e vou entendendo que eu devo esperar com paciência, que nessa caminhada com Cristo nós devemos que ter paciência e amadurecendo nessa caminhada. E o apóstolo Paulo também, na carta à Macedônia, à igreja da Macedônia, ele fala: como em minha prova de tribulação, como em muita prova de tribulação, houve abundância de seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, como Jesus Cristo, sendo rico por amor de vós, se fez pobre. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. A vossa abundância supra a falta dos outros e haja igualdade no corpo de Cristo. Para que... Aí ele vai e fala, por que uns passam mais por lutas do que as outras pessoas? É isso injusto? Ele fala: de jeito nenhum, porque os que colheu pouco não tenha menos, e os que muito colheu não tenha mais. Então, para que haja unidade no corpo de Cristo. E lá no Salmo 126, eu gosto muito dessa passagem, fala assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Então, nós passamos por tribulações para nos aperfeiçoar nessa unidade, aperfeiçoar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo fica bem ajustado, buscando a santidade e essa estatura perfeita de Cristo. E muito obrigado e fiquem na paz.